amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos lá, gente. Quero ser bem breve nisso aqui, né? Aí a pessoa me diz assim, irmã, eu sempre trabalhei, eu sempre banquei a casa, eu sempre fiz os meus afazeres de casa, né? Compro gás, sempre comprei o gás de casa, sempre fiz a feira de casa, sempre, né? Ou seja, você paga as contas, né, gente? Você pagou as contas, o homem paga as contas, né? Faz essa parte aqui. Aí a pessoa me questiona aqui, o que que mais a minha mulher quer? O que que mais a minha mulher queria? Pra ela ter feito isso comigo. O que que mais minha mulher... Por quê? Eu bancava a casa, certo? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, porque tem muitos homens, gente. Eu vou dizer pra vocês aqui, sabe? Né? Isso é o que me indigna. Isso é o que me indigna. Porque tem muitos homens que acham que só isso aqui é suficiente. É só suficiente. Ele compra o gás da casa, ok. Compra o gás, compra a comida, paga a água, paga a luz, paga o que tiver de pagar de uma casa, certo? E faz mais do que a sua obrigação. É sua obrigação, homem. É sua obrigação, marido, fazer isso aqui, certo? Ser mantenedor, né, ali. É a obrigação do homem. Isso é bíblico, certo? Agora tem homem que acha que conhece de mulher, né? Tem homem que acha que conhece de mulher, que sabe de mulher e acha que tá arrasando. Fora que acha que tá arrasando só porque faz isso aqui. Fora que tem homem que acha que tá arrasando. Tá arrasando porque faz isso aqui, certo? Só porque banca, entre aspas, né? Paga as contas, bota a comida dentro de casa, certo? Né? E acha que isso aqui é o suficiente, né? Porque tem uns que acham que isso aqui é o suficiente para manter um casamento, para manter a chama do amor. Acha que isso aqui é suficiente. Não, isso aqui faz parte. Faz parte, certo? Se você vai morar, né? Faz parte, meu filho. Tanto você quanto a pessoa come. Quanto você, independente se você for casado ou solteiro, de toda forma você vai ter que comer, você vai ter que se vestir, você vai ter que pagar alguma coisa. Mesmo morando na casa da sua mãe ou do seu pai, você vai comprar as coisas pra você. Então, de certa forma, você vai ter, né? Agora, quando você casa, é outra responsabilidade, né? Quando você mora com seus pais como solteiro, geralmente quando a pessoa é solteiro, quando o homem é solteiro, mora com os pais, e ele trabalha, ele ajuda em casa, certo? Ele ajuda a pagar uma conta, se ele trabalha, né? Se ele já trabalha, é um homem solteiro, mas ele já trabalha, ele ajuda em casa, ajuda a pagar uma conta e faz mais do que a obrigação, certo? Se mora naquela casa, né? E você trabalha, ajuda seu pai e sua mãe. Agora, quando você casa, agora você vai trabalhar para pagar as contas da sua casa, para comprar a comida da sua casa, certo? Né? Para encher a despensa da sua casa. E isso é mais que a sua obrigação. Isso aqui é um dever de todos, independente se é casado ou não, certo? Né? Cada um ali. Agora, queridos, não é só isso. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Mulher, ela não precisa só de comida, não. Certo? Mulher, ela não precisa só de comida, não. Certo? Né? Tem homem que acha que mulher só precisa de comida. Certo? Só precisa de comida e das contas pagas. Isso aí tem que ter, meu filho. Certo? Com mulher ou sem mulher, tem que ter. Certo? Né? Mas com mulher não só come, não. Ela não só come, não. Mulher, querido, certo? Mulher, ela precisa de carinho. Mulher, ela precisa de atenção, certo? Mulher, ela precisa né? Mulher, ela gosta de carinho, ela gosta de atenção. Ela gosta, certo? Ali. Aí tem homem que faz isso aqui, mas não dá um carinho na mulher. O homem só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha. Não sai com a sua esposa, não sai de bondades com a sua esposa, não viaja com a sua esposa, não cria uma rotina, certo? Né?
com a esposa, certo? E acha que a mulher, né? Acha que é só comprar comida, botar dentro de casa, pagar as contas e tá ótimo. Não, meu filho, certo? Tem homem que faz tudo isso aqui. O que eu mais vejo aqui, até nas redes sociais, que não tem nada a ver com restauração. Às vezes eu vejo alguns vídeos no TikTok, no aquele Kawaii, certo? As pessoas dizendo, meu marido, ele banca a casa todinha. Compra de tudo. Paga as contas, paga isso, certo? É um bom dono de casa, entre aspas. Porém, o que é que eu vejo mais as mulheres reclamar? Elas dizem assim, ó, meu marido faz tudo isso aí, mas não me dá carinho, né? Me deixa sozinho em casa direto. Quando tá em casa, certo? Só é o tempo todo assistindo televisão. É o tempo todo. É quando tá em casa, quando tá de folga. Tem muitos homens assim que quando tá de folga vai ficar com os amiguinhos. Tem uns assim, né? Que ao invés de tacar a mulher em casa, não vai apontar os amiguinhos. Vai jogar bola com os amiguinhos, e não com a esposa. Não vai conversar com a esposa. A mulher gosta de atenção, gente. Pelo amor de Deus. Certo? Eu falo isso porque eu passei por isso aqui dentro do meu casamento. O meu marido, eu vou falar do meu, nada mais do que eu dar o meu exemplo, né? Nada mais do que o meu exemplo. Olha, eu não tenho do que reclamar quanto ao meu marido. Meu marido nunca me deixou passar fome, certo? Nunca me deixou passar fome. Como dono de casa, nesse tipo de assistência aqui, ele me deu. Porém, veja só, né? Meu marido, tô falando de hoje não, viu? Né? Que depois as coisas mudam. Em outra coisa, outra época. Eu tô falando de antigamente. Mas antigamente, meu marido pagava as contas. Eu não tenho o que reclamar dele, porque ele sempre pagou as contas. Era ele que trabalhava, ele não me deixou trabalhar, certo? Mas era ele que trabalhava, né? Então ele pagava as contas. Assim, de manter a casa era ele que mantinha a casa. Então, conta, feira, certo? Era tudo com ele. As questões financeiras era tudo com ele. Então, nessa parte aí eu não tenho do que reclamar porque, certo? Não faltava comida, é verdade. As contas também ele pagava, certo? Seja do cartão de crédito, seja conta de água, de luz ou de qualquer outra coisa. Ajudava o pai, ajudava a mãe. Então ele sempre pagou, não tenho do que reclamar. Mas sabe o que é que eu sentia falta? Da atenção dele, do carinho dele. Eu posso dizer, certo? Eu sentia saudade dele, eu sentia falta dele, certo? Eu queria estar mais próxima dele, né? Eu queria sair com ele, eu queria andar de mão dada com ele, eu queria sair, ir pro shopping, ir pra algum canto com ele, mas com ele, né? Eu queria que ele me desse atenção, certo? O que é que eu senti falta quando eu casei com meu marido, gente? Eu queria, por isso que isso me revolta, sabe? Quando eu vejo uns homens, ai, irmão, o que que ela quer mais? Eu vou lhe dizer o que que a sua mulher quer mais, certo? Porque eu sou mulher e eu posso falar. A sua mulher quer carinho, a sua mulher quer atenção, certo? Que você talvez não tenha dado, certo? Você acha que a mulher, ela só precisa encher o bucho dela? Enfim, ela de comida, certo? Certo? Então eu queria isso. Eu queria do meu esposo, porque quando a gente namorava, ele me dava carinho, ele me dava atenção, ele falava comigo, ele conversava comigo, passava horas e horas conversando comigo, certo? O tempo passava que a gente nem via. E aí quando casa, certo? Né? Não tá nem mais aí pra mulher, tá nem aí mais, né? O que é que eu queria do meu marido? Uma coisa simples. Nada demais. Eu queria a atenção dele, eu queria conversar com ele, eu queria sair com ele. Podia ser em qualquer canto, mas não precisa ser uma coisa rica, não. Certo? Ir no shopping, uma volta no shopping, um passeio na praça, um passeio na lanchonete, como a gente fazia quando a gente namorava. Coisa simples. E às vezes eu pedia pro meu marido que mais me... Sabe, gente? Teve uma época do meu casamento que o mais Mas eu pedia pro meu marido, era pra gente sair, pra gente viajar, pra gente se curtir. E sabe o que que ele dizia pra mim? E sabe o que que ele dizia pra mim? Tô cansado.
Não tem dinheiro. Eu disse, sim, certo. Ele sempre tinha uma desculpa para me dar. Ele sempre tinha uma desculpa para me dar. A desculpa que ele não me dava antes, aí começou a me dar desculpa no casamento. Certo? Ah, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tenho isso, não tenho aquilo, tô cansado. Né? Era sempre uma desculpa. É porque a pessoa não queria. Sabe? Porque quando a pessoa quer, quando ela quer, ela não inventa desculpa não, gente. O homem nem a mulher inventa desculpa não. Agora, quando o homem começa a inventar desculpa é porque não quer. Certo? Porque falta de dinheiro não era não. Falta de dinheiro, eu vou dizer pra vocês, né? Na época, antes da gente ter filho, era eu e ele só. Era eu e ele. E ele ganhava bem mais do que quando na época que a gente namorava. Aí não tinha dinheiro por quê? Porque até onde eu sei, certo? A gente não vivia de luxo. Certo? Porque não tinha dinheiro pra ir numa lanchonete. A pessoa não tem dinheiro pra ir numa lanchonete pra comprar um cachorro quente ou uma coxinha. Não tem não pra levar a esposa. Pra pagar uma coxinha pra esposa. Um refrigerante pra esposa. Não tem, a esposa quer sair, querido. Porque quando eu namorava com meu marido, certo? Isso é o que revolta. Deixa a gente indignada, nós mulheres. Porque quando eu namorava com meu marido me levava nas lanchonetes, me levava nas pizzarias, me levava em qualquer outro canto que eu quisesse ir. Ele me levava e nunca dizia pra mim, não tenho dinheiro, esse final de semana eu não recebi. Eu sabia quando ele recebia dinheiro, certo? E quando ele recebia, ele guardava o dinheiro. Eu sabia quando ele não tinha dinheiro. Eu não ia pedir nada pro meu marido quando ele não tinha. Certo? Mas nunca teve isso aqui na época que a gente namorava. Na época que a gente namorava, ele saía comigo. A gente ia pra uma lanchonete, uma pizzaria simples, uma lanchonete. Eu nunca fui de luxo, gente. Eu nunca pedi pra me levar pra um restaurante 10 estrelas. Certo? Não. Nem pra fazer viagem 10 estrelas. Não. Coisa simples eu pedia pra ele. Quando eu casei com meu marido, eu sentia falta disso aqui. Eu sentia falta dessas coisas que a gente fazia na época do namoro da gente. Naquela época, a gente fazia isso aqui. E que quando a gente casou, cadê? Meu marido mudou. Meu marido virou outro. Eu digo, Jesus, o que foi que aconteceu com esse menino aí? Porque, olha, o senhor sabe, gente. O senhor sabe, Deus está de testemunha aqui o que eu tô falando aqui pra vocês. Não tô contando mentira pra vocês, não. Tô contando a realidade que eu vivi. Certo? Então, quando eu casei com meu marido, certo? Eu pedi as coisas a ele sempre, mandava. E mulher guarda, viu? E outra coisa, eu guardei cada coisa que meu marido falou pra mim. Cada palavra, porque mulher guarda. Homem ele não guarda muito, não, mas mulher guarda. Olha, cada vez que ele dizia um não pra mim. Me lembro uma vez que eu pedi a ele que eu queria ir lá, queria um cachorro quente. Era de noite. Pedi a ele um cachorro quente pra ele comprar. Vai lá, compra vamos ali comprar. Né? Quando eu chamei ele, eu queria que ele fosse comigo, pra eu ir com ele. Era uma forma, né? Era uma forma da gente sair de casa, que eu queria sair. Certo? Aí eu disse assim pra ele, olha, bora ali em cima, naquele cachorro quente lá de cima ali, perto de não sei o quê. Né? Tinha lá o cachorro quente que fica de noite. Aí ele disse, pra quê? Tem comida aí, menina? Pra quê? Eu vou nada. Olha a resposta que ele me dava. Vou nada, faz qualquer coisa aí, tu come qualquer coisa aí. Eu digo, certo. Certo, come qualquer coisa. Eu não tava passando fome, gente. Lógico que não. Mas era uma motivação pra gente sair de casa. Eu não queria ir sozinha. Eu queria que ele fosse comigo, acompanhado comigo, e a gente comesse cachorro quente lá, no cachorro quente. Quando eu chamava e pedia, é porque eu queria que ele me levasse. Certo? Eu queria que ele me levasse, que a gente saísse, pra gente sair um pouquinho de casa, nós dois juntos. Era isso. Né? Era isso daqui.
certo? Sair, namorar, andar de mão dadas, ir na praça, conversar, beijar, certo? Até uma volta na praça eu ficaria feliz, até uma volta na praça. Uma volta na praça, sair. O que eu queria era sair de casa. Sair. Não importa o lugar. Contanto que eu saísse com ele, certo? O lugar não me importava. Por mim, podia ser até na rua. Podia ser na outra rua. Eu queria sair. Sair. Porque eu ficava de domingo a domingo. Certo? Deixa eu dizer uma coisa pra você aqui. Eu ficava de domingo a domingo dentro de uma casa, lavando, passando e cozinhando. Todo dia. Todo santo dia era a mesma coisa. Todo santo dia. Lavar, passar. Essa era a minha vida de escrava, entre aspas, tá? Lavar, passar e cozinhar de domingo a domingo. De domingo a domingo essa era a minha vida. Certo? Pelo menos um dia na semana, de 15 dias, não custa nada o marido pegar a esposa e sair, levar para um restaurante, sair, levar para o shopping, ir para qualquer lugar. Era isso que eu queria do meu marido. Era isso. E o simples, certo? Nada complicado. Quando eu digo para vocês, certo? Que o que destrói casamento não é as coisas grandes, é as coisas pequenininhas. Isso aqui que eu tô falando aqui, certo? É as coisas pequenininhas, faz parte. Sabe por que o nosso casamento acabou, queridos? Por causa dessas coisas que meu marido deixou de fazer pra mim. Pra mim. Certo? Pra mulher que ele dizia amar. Certo? Ele deixou de fazer pela gente. Porque quando ele fazia pra mim, ao mesmo tempo ele fazia pra ele. Certo? Porque eu ia retribuir ele também ia ganhar o dele. Certo? Então eu queria sair. Eu não tinha atenção do meu marido mais. Eu não tinha, então era a forma que eu achava de procurar atenção, chamar ele para sair numa lanchonete. Então eu usava minhas várias estratégias. Eu usava, né, ali, Senhor, me deu uma estratégia. Só que ele sempre tinha uma desculpa para me dar, gente. Sempre meu marido tinha uma desculpa. Quando não era desculpa da falta de dinheiro, certo? Né? Não é que ele não tinha dinheiro, não, ele tinha. Ele tinha, tá? Ele tinha, nem que seja 10 reais na carteira, ele tinha muito mais que isso. Tinha só 10 reais, não, é só a forma de eu dizer aqui. Porque quando a gente namorava, ele ganhava, certo? Bem menos que um salário, era um salário mínimo. E dava pra fazer tudo. Dava pra me levar, dava pra ajudar os pais em casa. Com um salário mínimo que ele trabalhava, que meu marido trabalhava, ele ajudava em casa, me levava para sair, certo? Praticamente quase todo final de semana a gente saía. Quase todo, quando a gente namorava, viu? Quase todo final de semana a gente saía. Certo? Era de vez em quando que a gente não saía no final de semana. No final de semana a gente ficava por ali mesmo. Mas era quase todo final de semana a gente saía. Ia para um canto baratinho, uma lanchonete, certo? E outra coisa a mais, certo? Tudo bem. E olha que ganhava um salário mínimo. Entrou pra polícia, ficou ganhando bem mais, né? Depois, né? Depois que se formou, depois que começou a trabalhar realmente na área dele, certo? Porque no início ganhava uma bolsa, mas ganhava uma bolsa e ainda não. Engraçado que quando era na época da bolsa, ainda ajudava em casa, porque eu morava com os meus sogros na época, ajudava em casa e mandava dinheiro pra mim, pra eu comprar minhas coisas. O que foi que aconteceu com esse homem? Mandava dinheiro pra mim, né? Enquanto tava estudando pra entrar pra polícia, fazendo o curso da polícia, aliás, que já tinha entrado, aí né? Tava ali. Aí o que acontece? Né? Ganhava uma bolsa. E ajudava em casa. Logicamente que a despesa maior era do meu sogro. Não tinha tanta despesa para ele, certo? Mas ele ajudava em casa, como ele sempre ajudou, certo? Desde que eu conheci ele, que ele já ajudava os pais dele, certo? Né? Porque ele começou a trabalhar e ajudava em casa. Então, ele trabalhava, ganhava uma bolsa, mandava o dinheiro pro pai, certo? Para ajudar em casa, comprar comida, alguma coisa, para suprir alguma coisa, necessidade de dentro de casa, né? Com os gastos de casa.
E ainda mandava dinheiro pra mim, meu sogro me entregava na minha mão. Pegava o dinheiro, ele me mandava pra comprar meus Danone, pra comprar meu shampoo, meu condicionador, minhas coisas. Certo? Então, ok. Quando se formou, ganhava bem mais, querido. Não é milionário, certo? Porque o povo pensa que entrou na polícia ganha muito. Engano, meu filho. Engano que acha que entrou. Tem gente que acha que entrou na polícia, a pessoa ganha US$ 1 milhão. Não é bem assim, não. Né? Não é isso tudo também, não. Certo? Mas eu posso dizer aqui pra vocês que ganhava bem mais. Ganhava bem mais, certo? Bem mais. E dava pra gente normalmente. E como é que pode isso? Na época que não ganhava menos, não tinha dinheiro. Aí na época que tá ganhando mais, tá ganhando duas, às vezes depende, né? 2 vezes mais ou 3 vezes mais, não tem dinheiro. E olha que eu vou ser sincera aqui pra vocês. A nossa despesa de casa, a nossa despesa de casa nunca foi grande, gente. Só tinha eu e ele. A nossa feira não era de R$ 1.000, não. Naquela época, certo? Se a gente gastasse R$ 300 numa feira, era muito, 300, às vezes mais. Depende, quando a gente comprava mais coisa, podia diferenciar, era 400. Mas não era mais que isso, não. Não passava de 500, não. Não chegava nem a 500. Uma feira que a gente fazia, a gente não gastava R$ 500. Não gastava, não. Certo? No máximo, 300 e pouquinho. Eu sei porque quem fazia a compra era eu, quem fazia a feira era eu. Ele pagava, mas quem fazia era eu. E eu sabia quanto é que ele pagava. Certo? Né? Mesmo tendo, né? Porque agora ele ajudava em casa, mas aí, né? Dividia. Né, a despesa de casa, ele com o pai dele, dividia quando eu morava na casa dos meus sogros. Mas aí a gente casou, ok, a gente foi morar na casa da gente, mas aí ainda assim, a despesa, agora ele tinha a despesa da gente, né? Tinha a despesa da gente mesmo assim, gente. Mesmo assim. Não tinha, porque a gente não vivia de luxo, não. A gente não vivia de luxo, não. Certo? Eu nunca tive luxo, não. Certo? Os luxos que a gente tinha era o quê? Era um telefone, certo? Uma conta de um telefone de R$ 25 que pagava uma linha de telefone, uma assinatura de alguma coisa ali, que também não era cara, que pagava, né, mensalmente uma quantia de R$ 20. Uma assinatura, eu gostava, naquela época ele pagou pra mim tinha, né, com o tempo a gente foi botando coisas, né? Tinha assinatura de revista, assinatura do telefone, certo? Tinha pagava alguma outra coisa, aí entrou plano de saúde, ele pagava o plano de saúde, aí nosso filho nasceu, aí pagava o plano de saúde, e conforme foi com o tempo. Mas eu tô dizendo que a gente não tinha essas despesas todas, não. Não tinha essas despesas todas de casa, não. Certo? Eu tô contando uma realidade minha aqui. Uma realidade minha. Minha. Certo? O marido não tinha por que não me dar carinho, não me dar atenção. Ele foi me abandonando. Eu me sentia uma viúva de marido vivo, gente, dentro de casa. Era assim que eu me sentia. Aí você pergunta, irmã, como é que você se sentia? Uma viúva de marido vivo, certo? Porque pra mim, meu marido só visitava a casa. Só visitava a casa e usufruía daquilo dali. Usufruía da comida, usufruía né, do conforto de casa, normalmente. Mas ele não me dava atenção. Eu sentia falta, gente. Eu sentia falta do carinho, da atenção dele que ele me dava antes. Antes ele me dava, no início do casamento da gente, ele dava atenção, ele me dava carinho, ele conversava comigo, a gente passava altas horas conversando, certo? Ali namorando, se beijando, sei lá, fazendo qualquer coisa, fazendo carinho no outro. Era assim, normal, coisa de casal. Certo? Aí com o tempo, ele foi me abandonando dentro de casa. Eu me sentia a esposa abandonada dentro de casa. Que tentava conversar com ele, ele sempre dizia, depois a gente conversa. Eu tô assistindo aqui o jogo, eu tô assistindo não sei o quê. A desculpa é que ele tava assistindo, né?
assistir um jogo, assistindo um filme, era sempre essas coisas. De todo dia. Não pode tirar um dia da semana não pra me dar atenção. Pelo amor de Deus, gente. Não pode tirar um dia da semana não. É isso que revolta a gente. É isso que revolta a gente, mulher. Aí depois, né, vai reclamar. Minha mulher tá indiferente comigo. Eu não sei o que foi que aconteceu com ela. Eu não sei porque ela tá me tratando grossa. Eu não sei os homens e diz, eu não sei porque minha mulher tá me tratando estranho desse jeito, me tratando com brutalidade, né? Ah, não sabe, o bonitinho não sabe. O engraçadinho do marido não sabe, né? Olha, dá uma de inocente, porque de inocente não tem nada. Aí tudo bem, eu fui relevando, né? A gente vai relevando, né, gente? O tempo vai passando, mas era sempre assim. Meu marido não saía comigo, meu marido não me chamava para sair mais com ele, meu marido não me dava nem atenção, nem dentro de casa, certo? O único carinho que eu recebia, às vezes que não era todas as vezes, é quando a gente tinha algum tipo de intimidade íntima. E mesmo assim, certo? Às vezes nem tinha na cama. Porque era só aquela rapidinha que a gente chama, né? Rapidinha. Nem na cama não tinha beijo, não tinha um beijo, não tinha um abraço, não tinha aquela coisa, aquela atmosfera toda, né? Era aquela rapidinha mesmo. Certo? Não tinha, né? Não tinha carinho, não tinha atenção, não tinha nada, gente, né? Então a pessoa precisa de amor, de carinho, de respeito, de atenção, de fidelidade, de união, certo? Dos dois olhar para a mesma coisa, certo? Né? E era isso aqui, querido, né? Contas pagas, gente. Deixa eu dizer pra vocês, contas pagas, armário cheio armário cheio, a casa cheia do luxo, certo? Né? Bens materiais, não preenche a carência de uma mulher, não. Assim como o homem tem carência de atenção, a mulher tem bem mais, a mulher mais ainda do que o homem, certo? Porque a mulher, ela é mais, né? Ela é mais delicada, ela é mais carente do que o homem, certo? Então a mulher precisa disso, certo? Né? Conta, oxe, conta. É bom ter as contas pagas. Só assim não tem ninguém na porta cobrando, certo? Só que a mulher sente falta disso, certo? Não preenche a carência da mulher com contas pagas, não. Com armário cheio, não. Graças a Deus, eu tenho comida em casa, eu tenho minhas contas tudo pago. Graças a Deus, isso aqui traz paz pra mim. Ter as contas pagas, ninguém me cobrando na porta, gente. Certo? Ninguém me cobrando na porta. E o armário, eu podendo pegar qualquer coisa, comer, oferecer pra minha família, é bom. Porque eu não tenho do que me preocupar. Só aí não é isso aqui não que a mulher quer. Porque isso aqui, até a mulher sozinha ela tem. A mulher sozinha, ela não precisa nem de um homem, certo? Deixa eu dizer aqui pra vocês, a mulher sozinha, certo? A mulher não precisa casar com um homem pra ter isso aqui, porque ela pode ter isso aqui só sendo solteira. Ela pode ter isso aqui, pode ter os armários cheios, as contas tudo paga, certo? Ela não precisa de um homem. Não precisa, porque ela é solteira, ela pode fazer isso aqui. Ela solteira, ela pode ter as contas dela em dia paga, pagar tudo em dia e ter os armários cheios. Ela é solteira, certo? Ela pode ter isso aqui, certo? Eu como fiquei bastante tempo no deserto solteira, certo? Graças a Deus, as minhas contas, graças a Deus, tudo paga, certo? Mantinha minhas contas, pagava as contas, certo? E minha despensa, certo? Podia não estar lotada, mas tinha comida em casa. Então isso pra mim, eu solteira, pra você ver que eu solteira, eu posso ali manter. Eu sendo uma pessoa solteira, de alguma forma eu posso manter, certo? Né? Então isso aqui não é uma condição só de casado,
Isso não é uma condição só de casado, isso não é uma responsabilidade só para que gente casada. Gente solteiro também pode ter tem essa responsabilidade também. Se mora sozinho, praticamente vai ter essa responsabilidade, né? Tem solteiros que moram sozinhos. Então, solteiros que moram sozinhos vão ter essa responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Bancar a casa, manter a casa, certo? Vai ter que pagar as contas, vai ter que ter comida, né? Vai ter que manter-se de alguma forma. Então, não é uma, certo? Não é só uma responsabilidade de gente casado. A responsabilidade, até a gente solteiro pode tomar essa responsabilidade. Então é isso, gente. Mulher, ela precisa de muito mais, certo? Aí tem muitos homens que se acham estampa, certo? Se acham estampa. Mulher gosta de carinho, mulher gosta, né? Me lembro de, né? Precisa de, né? Me lembro de um comentário da mulher que ela disse assim. Ela quer atenção, ela quer carinho, quer muito fogo no parquinho. Pois é, fogo no parquinho, ela quer amor, ela quer fazer amor com gosto, com prazer, com beijo, com cheiro, com abraço, quer fogo no parquinho, querido, certo? Né? Precisa de amor, ela quer ser valorizada pelo marido, ela quer ser, né, elogiada pelo marido, quer que o marido a pegue, né? Ele não é o herói dela, quer que a pegue pelo braço, diga que ama ela. É isso que ela quer, certo? Quer que ele diga pra ela que ama ela, quer que ele pegue ela pelos braços, certo? Né? Leve ela pra cama, diga que ama, que vai amar ela e essas coisas, gente, certo? Mulher gosta de ser valorizada, certo? Não deixada de lado. Aí esses homens deixam a mulher de lado, certo? Deixa a mulher de lado, deixa a desejar. Aí eu lhe pergunto, aí por isso que acontece, é por isso que muitas mulheres traem, né? Não justifica, mas trai. Por quê? Porque o homem deixa a desejar em casa, aí a mulher vai fazer amor com outro. Porque o marido dela não faz amor com ela como ela quer. Aí ela vai fazer amor com o vizinho. Não justifica a traição. Mas tem homem que deixa a desejar, que leva a mulher a pecar. Tem homem que leva a mulher a cometer pecado por causa dele. Por causa dele. Por causa dele. Certo? É por causa dele. Certo? Que não é companheiro da mulher, né? Que não é compreensivo com a mulher, que não tira um tempinho pra estar ali com a mulher, certo? Aí deixa a desejar. Então veja só, é aquilo que Jesus disse, né? Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Tem uma passagem que Deus está falando ali com os fariseus. Aí Deus fala para ele, olha, deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, é a mesma coisa que eu digo aqui para os homens aqui. Homens, deveis fazer essas coisas, pagar as contas, manter a casa, pagar o bujão, a conta, seja lá, comprar roupa para ela, comprar sapato para ela, sem omitir essas daqui que eu falei, sem omitir o carinho, sem omitir a atenção que a mulher precisa, sem omitir o companheirismo que a mulher quer, o companheirismo do marido, do companheiro, certo? Quer o carinho, quer amor, certo? Quer a compreensão, né? Então é isso daqui, deveis fazer essas coisas, mas sem omitir essa. E isso é o perigo de muitos casamentos. Por isso que muitos casamentos se acabaram. Sabe por quê? Porque o marido era um bom dono de casa nessa parte aqui. Mas omitiu todas essas outras coisas aqui que eu falei pra você. Igual o meu marido. Igual o meu marido. Meu marido não deixava, não tenho do que reclamar, como eu disse. Mas omitiu em tudo isso aqui que eu falei. Amor, carinho e atenção que ele não me dava mais como antes. Certo? E eu fui ficando solitária dentro de casa. Eu era uma solitária dentro de casa, sentindo falta do meu marido, sentindo falta do carinho dele. Mas não é porque, né, nunca pensei em trair ele. Mesmo assim, né, porque eu tenho minha índole. Mas nunca pensei em trair ele. Mesmo ele me tratando do jeito que ele estava, eu ia seguindo com a minha vida. Nunca pensei, mesmo ele me do jeito que ele me tratava, com indiferença, certo? Nunca pensei em trair ele. Nunca pensei em outro homem, em cair nos braços de outro homem, porque eu não tinha os braços do meu marido. Mas sim, certo? Mas ele me deixou a desejar nisso aqui. Infelizmente, ele deixou a desejar nisso aqui. Certo? Faltou carinho, faltou atenção, faltou disciplina dele, faltou muitas outras coisas. Certo?
Aí tem uns homens que se acham estampa. Se acham estampa. Certo? Se acham estampa. Olha, interessante. Eu tô aqui procurando um negócio. Escuta mesmo que esse homem vai falar. Achei. De tanto que eu falei aqui, achei. Guardei aqui para compartilhar com vocês um momento. Escuta, é a mesma coisa que eu tô falando aqui com vocês. Eu baixei esse vídeo aqui de um homem falando. Escuta bem o que ele diz. A mesma coisa que eu falei aqui, ó. Né? É esse daqui mesmo. Acho que é esse vídeo aqui. Escuta. Escuta, só para complementar aqui o que eu disse. Só para você ver. Olha. Um cara me mandou uma mensagem agora e a mensagem estava escrita assim: Jackson, eu pago a água de casa, pago a luz, compro gás, faço minha feira, arco com as despesas da casa, puxa a responsabilidade para mim, o que acaba... Aí, ó. Mesmo caso aqui, ó. Aí o camarada aqui, eu pago água, eu pago luz, eu pago isso, pago aquilo, né? Puxo toda a responsabilidade pra mim. Aí veja. A mulher quer mais? Me diga aí. Aí o que que a mulher quer mais? Me diga aí, que o homem acha que isso é suficiente, né? Pagar água, luz, gás e sei lá o quê. E o que que ela quer mais? Ela quer isso aqui que ele vai dizer, ó. Me dê sua opinião. Se todos os compromissos da casa eu busco fazer. Ó, meu amigo, eu vou lhe dizer o seguinte: tem muitas mulheres que realmente só dependem disso, de você fazer a feira, de você pagar a água, pagar a luz, de arcar com as despesas da casa. Mas tem muitas mulheres que não dependem disso, não. Muitas mulheres, sabe o que ela depende? Ela depende de amor, pô, de carinho, de respeito, de honestidade, querer sair com você, querer andar com você, Isso. de mão dadas. É isso que eu de queria. atenção. Entendeu, amigo? É despesa de casa, isso aí já é compromisso seu, independente de qualquer Pois coisa. é. Você que tem que arcar com as despesas da sua casa. De pagar sua água, pagar sua luz, comprar seu gás, fazer sua feira, isso aí já é responsabilidade Pois é. sua. Se você fizer tudo isso e não dar amor à sua esposa, não aprender a cuidar dela, você não tá fazendo nada, cara. Pois é a minha é. opinião. Você me pediu, tá dito aí. Pois é, né, gente? Falou curto e grosso aqui o rapaz. Guardei aqui o vídeo para compartilhar com vocês. Só para você ver. Certo? Porque o homem acha que isso aqui é suficiente, né? Só bancar a casa. É lógico. É lógico que uma mulher ela precisa de uma casa, ela precisa de comer, como eu disse, ela precisa de tudo isso, gente. Mas não é só isso, não. A mulher não precisa só disso, não. Principalmente em questão de mulher. Tem homem que não sabe valorizar uma mulher. Tem homem que não sabe, certo? De fato, valorizar uma mulher. Não sabe, de fato, né? Cuidar de uma mulher. Certo? Sabe não. Certo? Se acha o estampa. Os gostosão da parada. Mas o simples, né? E diz que conhece de mulher. O que ele conhece, certo? Muito bem, é a Mary Jane das mulheres. Isso ele conhece, porque de mulher ele não sabe de nada. Só o que ele conhece é a Mary Jane. É a perereca da mulher. Disso daqui ele conhece. Entender ele não entende não, mas disso aqui ele conhece. Agora, de mulher mesmo, ele não conhece, não. Ele acha que conhece de mulher. Ele acha que sabe, né, de mulher, mas ele não conhece nada de mulher, não. Ele não conhece nada dos sentimentos de mulher, não. Certo? Ele só quer saber, certo? Da Mary Jane dela. Só isso. Tem homem que só quer saber da Mary Jane. Bota a mulher dentro de uma casa só pra trapar com a Mary Jane. É. Certo? Tem homem que bota a mulher dentro da casa, porque ele acha que todo dia ele vai ter sexo, né? Todo dia, porque tem uns que só casam só pra ter sexo. Todo dia. Né? Como se isso aqui se fosse só o suficiente para manter um casamento, né? Fosse só o suficiente, como se sexo também fosse só o suficiente para manter casamento. Porque eu já ouvi uns aí dizer: ah, mas eu não deixar nem sexo, eu não deixava desejar com a minha esposa, não. Diga, você pode não ter deixado de desejar nisso aqui. Sexo todo dia ela tinha, né? Mas deixou a desejar em outras coisas, no carinho também, no amor, no companheirismo, né? Sempre tem. Então, não deve se né? Não deve se fazer coisa, deveis fazer essas coisas, dar a devida benevolência à sua esposa ou ao seu marido, mas sem omitir aquelas. Certo? Sem deixar de fazer aquelas. Certo? E aí o que eu mais ouço aqui é mulheres reclamando que os maridos dela faziam a mesma coisa que o meu marido fazia. Mesma coisa. É como eu digo, seu gente. É como eu disse, só muda os personagens. Porque as nossas histórias, a minha história é praticamente quase igual à sua.
muda um detalhe ali ou outro, mas aqui a gente somos mulheres, nós nos entendemos, certo? E é assim. E é assim, certo? As pessoas devem aprender. Os homens devem aprender o que é mulher, certo? Os homens devem aprender o que é que mulher gosta, certo? Porque o homem acha que de sexo, né? Como eles gostam. Acha que mulher só precisa de sexo. Mas vai, certo? Né? Acha que a mulher só pensa nisso, né? Aí esquece de fazer outras coisas pra ela. Então é isso aí, tá, querido? Para o rapaz aí, né? Talvez o senhor, né? Ela foi embora de casa, sei lá, né? Eu não sei se a mulher do homem aí foi embora, se ela tá em casa, se ele tá em casa com ela, se ela tá reclamando, né? Porque se ela tá reclamando, a pessoa pode reclamar, como não pode, aí não aguentar nada, mas porque tem mulher que chega um tempo que ela não aguenta mais, não. Não aguenta mais, gente. Aí chega um tempo que a mulher, certo? Por causa desse tipo de homem, a mulher não aguenta mais, ela vai embora de casa, certo? Ela vai embora de casa porque ela não aguenta mais isso. Ela não aguenta mais essa vida. Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa, eu tinha todos os motivos pra ir embora de casa. Eu tinha todos os motivos. Eu tinha mais motivo para ir embora de casa do que para ficar. Mas eu não fui não, porque, né, logicamente que eu sou cristã. Mas uma pessoa do mundo, uma pessoa que não tem esse conhecimento, esse entendimento, ela vai embora. Ela vai embora. Ela vai embora. Porque ela não tá ganhando nada naquele casamento. Certo? Nada. Não tá ganhando nada com esse casamento. Nada. Com um marido desse dentro de casa. Aonde ela casou, porque eu casei, queridos. Olha, eu casei, certo? Pra ter um companheiro ali, para dividir a minha vida. Se fosse pra me casar, pra ficar do jeito que meu marido me deixava, é melhor não ter casado. Eu vou ser sincera aqui pra você. Era melhor não ter casado. Se eu soubesse, certo, que eu ia ficar muito tempo sozinha, mais tempo sozinha do que, né, que ele ia me abandonar dentro de casa mesmo, eu não tinha casado com ele não. Porque aí, né, é melhor sozinha do que mal acompanhada, como diz aquele ditado. É melhor sozinha do que mal acompanhada, certo? Né? É como diz aquele ditado, né? Porque para eu casei para dividir minha vida, para compartilhar minha vida com alguém, meus sentimentos com alguém, certo? Minha carência com alguém, certo? Fosse para ficar sozinha, eu não tinha casado, não tinha namorado com ninguém, não tinha me envolvido com ninguém, ficava sozinha, certo? Não é não? Então eu vou dizer para vocês, eu tinha todas as motivações para sair de casa, mas não saí. Porque eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o evangelho, né? E as nossas lutas, a gente luta em Deus. Porque eu tinha. Eu digo pra vocês aqui que eu tinha mais motivo pra sair desse casamento do que meu marido tinha. Certo? Foi por isso que ele não me deu nenhum motivo. Quando ele terminou o casamento comigo, ele não tinha nenhum motivo pra dizer, porque eu sei que não tinha. Ele não tinha do que falar, porque eu nunca fui mais esposa pra ele. Certo? Né? Eu nunca fui mais esposa, nunca, certo? Fazia o meu papel de esposa, normalmente, certo? Como era para ser feito, né? Meu papel de dona de casa, meu papel de cuidar do marido, lá, cuidar da casa eu fazia, né? Bem, muito bem. Esse meu papel aqui eu fazia muito bem. Quanto ao tratamento, né? Eu relevava, eu fazia aquela parte que tem que fazer. Mas também chega um tempo que eu não aguentava mais, não. Tanto desprezo do meu marido. A gente chega um tempo que a gente não aguenta, né, gente? Aí é quando a gente começa a desprezar ele também, né? Jesus viu, Jesus sabe, né? Começa a também ficar indiferente com o marido. Aí depois o marido diz, eu não sei por que ela tá assim. Não sabe, né? Então é aquela coisa. Toda ação gera uma reação. Mas ainda assim eu digo pra você que meu marido, ele não tinha motivo nenhum pra me deixar, pra me trocar por outra. Ele não tinha motivo nenhum, certo? Ele não tinha, certo? Ele não tinha motivo. Ele não tinha motivo pra falar de mim, nem como dona de casa, de mim nem como esposa, nem de outra forma, certo? Porque graças a Deus, né, que eu digo, não, eu não sou,
Eu sei que esse tipo de motivo eu não dei pra ele. Eu teria mais motivo pra dizer, olha, tô saindo de casa, eu poderia chegar pra ele, olha, tô saindo de casa, eu poderia dizer pro meu marido e chegar pra ele e dizer assim, olha, é o seguinte, eu tô saindo de casa porque você não me dá atenção, você me trata mal, você não quer sair comigo, você não me dá carinho. Isso são, certo? Isso é o suficiente para uma mulher sair de casa. Isso é o suficiente para a mulher colocar um fim no casamento. Para muitas mulheres, isso aqui é o suficiente. Aí eu poderia chegar para ele, olha. Olha, tô saindo de casa porque você não me dá atenção. Tô saindo de casa porque você não me dá carinho. Você não sai comigo. Você não viaja comigo. Você não vai a canto nenhum comigo. Você não faz isso por mim, não faz isso, não faz isso. E eu teria uma lista. Eu teria uma lista para ditar pro meu marido, certo? Mas ele não teria uma lista para falar de mim, para sair de casa. Tanto é que quando ele acabou o casamento comigo, eu perguntei para ele, por quê? Por que tu tá saindo agora do casamento da gente? É porque eu te dei algum motivo assim? Porque eu perguntei, minha gente. Eu perguntei pro meu marido. Porque ele tava saindo. Mas eu sabia, lógico, que eu sabia que ele tava com a outra pessoa. O motivo dele ter saído de casa foi a outra pessoa. É porque ele tava me traindo com a outra pessoa, tava de conversinha com a outra pessoa. E isso eu já sabia, já fazia tempo, né? Logicamente. Né? Já fazia tempo. Então, o motivo para ele sair de casa não foi porque eu era má esposa, porque eu era ruim, porque eu não queria fazer sexo com ele, nada disso. Ele não tinha nenhuma justificativa nessa área para dizer, né? Que eu perguntei, porque eu não sou. A primeira, uma coisa eu disse, né, gente? Eu digo porque eu falei aí. Tá acabando o casamento da gente porque eu não sou boa esposa? Ele balançou a cabeça. É porque eu não sou boa esposa? É porque eu não sou boa dona de casa? Eu não sou boa mãe? É porque eu não cuido de tu? É porque eu não faço tua comida? Ou seja, eu procurei, certo? De todas as formas, eu procurei uma justificativa que ele poderia ter me dado, que ele não me deu, para acabar o casamento comigo, né? Tinha que ser uma justificativa muito forte. Como ele não tinha, né, gente? Foi melhor que ele ficou calado naquela época. Foi melhor porque ele não ia ter. E ainda não justificaria. Ainda se ele tivesse, meu marido, naquela época, tivesse uma justificativa para dar, a justificativa dele não daria para colocar um ponto final no nosso casamento. Não daria. Por isso mesmo, ele ficou calado. Foi melhor ele ter ficado calado, né? Foi melhor ele ter ficado calado. Porque, com certeza, se ele me desse alguma justificativa de que ele estava acabando nosso casamento. Porque, sabe por que ele ficou calado? É porque ele não tinha para falar de mim. Meu marido, ele não tinha para falar de mim, gente. Não tinha. Ele não tinha justificativa nenhuma para falar de mim. Certo? Ele não tinha. Porque se ele tivesse, ele tinha me dito. Que dissesse que é porque... Tá, né? Não. Ele não tinha. Certo? Ele não tinha. Ele veio me dar uma justificativa depois. Dizendo que não me amava mais. Isso também não é justificativa para acabar casamento. Né? Mesmo que ele me desse essa justificativa que não me amava mais, o que ele veio me dizer depois que eu fui conversar com ele, porque eu peguei no Fraga, né, a traição dele. Aí eu peguei ele no Fraga na traição. Aí depois foi que ele veio dizer que não me amava mais. Depois. Não foi no dia, não. Então, né, não caberia essa justificativa também. Então, gente, é aquilo que eu digo pra vocês. Certo? Muitos casamentos acabam por causa disso. Acabam por causa disso. Sabe por que meu casamento acabou? Foi por causa das raposinhas. Isso aqui. Isso aqui. As coisinhas pequenas. São as coisas grandes não, gente, que acaba casamento, não. É as coisas pequenininhas. É as coisas pequenininhas. O cara me mandou. É as coisas pequenininhas entre o casal. Que o casal deixa de fazer um para o outro. São as coisas pequenininhas.
O que acaba casamento é isso. O que faz mulher abandonar marido é isso aqui que eu tô falando pra você. Carinho, atenção, ela vai-se embora. Ela vai-se embora. O homem deixou a desejar, ela vai-se embora. Aí depois o homem tá lá, eu não sei o que foi que eu fiz. Eu não sei porque ela foi embora. Eu não sei porque ela isso, ela aquilo. Faz favor, deixa de ser cara de pau, hipócrita. Certo? É muito hipócrita. É muito homem hipócrita aí. Certo? Né? Não enxerga os erros. Só enxerga o que a mulher fez. Só enxerga que a mulher foi embora. Ela me abandonou. Mas antes dela te abandonar, tu já tinha abandonado ela. Em muitos casos é isso aqui. Antes do meu marido me abandonar, gente, ele já tinha me de casa. Eu já me sentia uma completa abandonada dentro de casa. Mesmo com ele dentro de casa, ia pro trabalho, voltava, ia pro trabalho e voltava, mas eu tava sozinha em casa. Pra mim era mesmo que nada. Se ele tivesse em casa, pra mim tanto fazia. Se ele tivesse trabalhando, pra mim tanto fazia. Porque quando ele chegava em casa, ele não me dava atenção, meu marido não me dava atenção, certo? Não me dava carinho, não me falava, não me abraçava, não me beijava. Certo? Então, pra mim, tanto faz. Pra mim, tanto fazia. Se ele tava em casa ou se ele não tava em casa, eu já tava acostumada. Cheguei um tempo da minha vida que eu me acostumei. Certo? Pra mim, tanto fazia. A presença dele em casa, porque ficava ausente de todo jeito. Parecia que nem tinha marido em casa. Era casada, certo? Mas não tinha marido em casa. É o completo, a esposa de marido vivo. Então literalmente eu era a esposa de marido vivo. Tava só de enfeite dentro de casa. Porque era assim que eu via meu marido. Só de enfeite dentro de casa. Comia, dormia do meu lado, dormia, assistia, tava lá. Presente, entre aspas. Certo? Mas, certo? Totalmente em outro mundo. Esqueceu que tinha mulher. Esqueceu que tinha uma esposa de atenção, esqueceu da esposa. Certo? E era assim que eu me sentia dentro de casa. Abandonada pelo meu próprio marido dentro de casa. Certo? Mesmo ele estando em casa. Né? Mesmo ele estando em casa, eu me sentia abandonada. Não saía comigo, não me namorava mais, não tinha isso mais. Acabou. Certo? Então eu era completamente uma mulher solitária dentro de casa. Uma mulher, uma esposa, que tanto fazia se o marido estava em casa, porque nem parecia que eu era casada. Vou ser sincera aqui pra você. Eu só era casada quando eu saía com ele. Porque o pessoal via a gente junto, saindo no carro, aí a gente era casada. Porque dentro de casa, querido, porque ninguém vê o que tá acontecendo dentro de casa, né? O povo só vê o que tá acontecendo fora, que é o que a gente mostra. Mas dentro de casa ninguém sabe como é que tá a situação do casal. Porque dentro de casa meu marido não saía comigo, meu marido não conversava comigo, meu marido não fazia um carinho, meu marido não fazia mais nada. Meu Deus, que situação, né? Então assim, já era abandonado. Então muitas vezes, né, o marido, ele abandona a mulher, o marido abandona a mulher, certo? Dentro de casa. O marido, antes da mulher abandonar esse homem, antes desse homem abandonar dessa mulher abandonar, muitas mulheres já eram abandonadas antes. Ela já estava abandonada antes. Quando essas mulheres saem de casa, deixam os seus esposos, deixam os seus maridos, pode ter certeza que na maioria dos casos, ela já estava abandonada pelo marido dela. Quem abandonou primeiro foi ele. Então só foi a reação dela foi essa, certo? Reagir dessa forma, abandonar literalmente. Porque, certo? Ela já estava abandonada antes. Já estava, querido. E assim aconteceu comigo. Eu já estava abandonada antes. Ainda assim, eu estando abandonada, logicamente que eu não pensei em abandonar meu marido. Né? Eu pensei em lutar contra aquilo dali. Né? Mas tudo bem. Tudo bem. Tem mulher que ela, né, não pensa, ela não tem conhecimento da palavra, aí a gente releva,
certo? Essas mulheres, porque eu entendo que essas mulheres, elas não abandonam o marido por mal, não. Tem umas que eu sei que abandonam por mal. Mas pode ter certeza que em 80% dos casos de mulheres, de esposas que abandonam, ou companheiras que abandonam seus maridos, na maioria delas, nos casos dela, é porque o marido a abandonou dentro de casa. Ela já estava abandonada dentro de casa. As outras 20%, às vezes é porque a mulher realmente não presta. Certo? É porque tava traindo o marido, tava fazendo uma coisa que não presta. Realmente. Certo? Realmente tava fazendo uma coisa, né? Tava fazendo coisa errada. Mas tudo bem, gente. E é isso. Então, pelo amor de Deus, vocês homens aqui, principalmente vocês homens aqui que acompanham o canal, vê se dessa vez vocês se mudam, vocês se modificam, começam a tratar suas esposas como ela merece. Vê se dessa vez que Deus te der essa nova oportunidade, vê se tu muda, vê se tu lembra da tua mulher, vê se tu vai fazer carinho nela, vê se tu sai com ela, viaja com ela, certo? Porque o meu marido, ele me abandonou dentro de casa, certo? No passado, meu marido me abandonou dentro de casa, certo? Era de domingo a domingo dentro de casa. De domingo eu digo, eu não casei pra... Viu? Eu não casei com meu marido pra ficar de domingo a domingo dentro de casa, não. Lógico, não precisa sair toda semana, não. Não era isso que eu queria dele, não. Era o momento nós discutir. Certo? Então, muitos homens aí, outra coisa também, já aproveitar aqui, já tô assim, pra quem ia falar 20 minutos. Deus sabe o que é que fala, né? Porque Deus sabe. Né? Tem muitos maridos também que só sabe trabalhar, é só trabalhar. A vida dele é trabalhar, certo? A vida dele é trabalhar e esquece que tem mulher, que tem filho, certo? Uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu desabafar uma coisa aqui com vocês, né? Dentro da minha situação. Eu entendi o trabalho do meu marido. Eu nunca falei mal do trabalho do meu marido. Era o trabalho dele. E eu aceitei do jeito, ele queria o trabalho, ele foi trabalhar, ele escolheu a profissão de militar, tudo bem. Eu nunca reclamei, certo? Quanto ao trabalho dele, certo? Né? Então eu entendia que ele ia trabalhar bastante. Quando ele entrou, fiquei feliz. Quando ele passou, certo, no concurso, fiquei muito feliz. Quem ficou feliz foi eu, por ele ter conseguido passar e realizar o sonho dele, que era o sonho dele, passar na polícia, passou na polícia, ok, entrou, né? Não teve uma pontuação alta, mas o importante, certo, é que passou. Passou, entrou e hoje é a profissão dele, certo? Até hoje. Vejam só, então entrou, certo? A gente sabe, nós esposas, nós sabemos, certo? Nós sabemos que é uma profissão que exige muito da pessoa, é uma profissão que a pessoa trabalha bastante, certo? Né? Depende da escala, as escalas dele, certo? Naquela época, às vezes trabalhava 3 dias seguidos, era 36, né? 70, alguma coisa assim que tem. Aí trabalhava 24 por 24, né? Trabalha folga um, trabalha 3 dias, folga 3 dias. Então, querido, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Então, independente do trabalho que a pessoa trabalhe, não é motivo para abandonar a esposa dentro de casa, porque nenhum trabalho, certo, exige totalmente de você 100%, certo? Até porque todo trabalho, independente de qualquer que seja ele, seja médico, seja advogado, seja qualquer trabalho, qualquer profissão da pessoa, quando elas trabalham, elas têm folga. Meu marido, ele sempre teve folga. Por que nas folgas dele ele não saía comigo? Não, ele não saía comigo não, gente. Então não era desculpa, tá vendo? Não era desculpa. Então ele não pode nem dar essa desculpa, ele não poderia nem dar essa desculpa, porque meu marido, ele trabalhava, tinha dia da semana que ele trabalha 3 dias seguidos, certo? 3 dias seguidos, certo? Um dia todo, sai de manhã, chega de noite, de madrugada, porque era assim. É assim, certo?
Sai de manhã, 5 horas da manhã, depende, né, logicamente. Sai 5 horas da manhã, chega meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas. Era as horas que meu marido chegava em casa. Era esses horários. Né? Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, depende. Né? E às vezes eu saía de manhã, trabalhar 7 horas da manhã, saía 7, 6 horas da manhã, mais cedo ou um pouquinho mais tarde, sai, né? Trabalho o dia inteiro, chega 7 horas. 7, 8, 9, depende. Mas independente do horário da pessoa, sabia, tinha os dias de folga, Meu marido, ele tinha os dias de folga para sair comigo, para sair com o nosso filho. Ele tinha os dias de folga dele. Por que ele não saía comigo? É porque não queria, gente. É porque não queria. Certo? Porque ele folgava, meu marido, ele folgava, certo? Tô falando de hoje não, viu? Tô falando de antes. Porque ele não mudou algumas coisas e outras não. Mas, deixa eu dizer, certo? Que é o mesmo trabalho dele. Então, deixa eu dizer aqui pra vocês. Meu marido, ele tinha folga, ele folgava, pode ter certeza que ele folgava. E o que eu fazia? Deixar ele descansar no primeiro dia de folga dele, por exemplo. Tinha 3 dias que ele tinha semana que ele trabalhava assim, certo? 3 dias, trabalhava 3 dias, dormia em casa, tá, gente? 3 dias, trabalhava 3 dias e folgava 3. Então, o que eu fazia? Eu deixava ele descansar no primeiro dia, dava bastante para ele descansar. Aí no outro dia eu chamava ele pra gente sair. Sabe o que ele dizia pra mim? No segundo dia, né? Aí eu chamava ele pra gente ir pra qualquer canto. Sabe o que ele disse? Tô cansado. A desculpa era que tava cansado. Não tava, não, é porque eu não queria. Porque até cansado a gente sai. Certo? Tem dia aqui, eu digo tem dia que eu tô morrendo de cansada aqui. Certo? Porque quando a gente quer, a gente faz um esforcinho. Tem dia que eu tô tão cansada dos afazeres domésticos, e alguém me liga, Patrícia, tu pode vir aqui em casa? Patrícia, ou alguém lá de casa, Patrícia, olha, tu pode vir aqui, eu tô morrendo de cansada. Trabalhei o dia todo em casa sem parar. E eu vou cansada, olha, hoje vai ser o aniversário de fulana, vem pra gente, vai ter um bolinho. Tô morrendo de cansada, gente. Morrendo de cansada. Eu vou cansada. Certo? A gente faz um esforço, porque quando a gente quer, a gente faz um esforço. Não fica metendo desculpa, não. Não fica metendo desculpa, não. Não tá de cama. De cama é uma coisa, né? Você tá de cama é outra. Ah, não posso ir não porque eu tô de cama. Aí é outra coisa. Agora você é bom todo, certo? Quantas e quantas vezes eu trabalhando, chegava do trabalho cansada, gente. Cansada. Eu ia pra igreja mesmo cansada. Certo? Eu ia pra igreja, pegava meu filho lá com a menina, ia pra igreja. Porque eu trabalhava fora, na época do meu deserto. Eu trabalhava fora, passava o dia todinho, saía de casa 5 horas da manhã, 6 horas mais ou menos, pra ir trabalhar lá do outro lado da cidade. Chegava, largava do serviço 6 horas da noite. Pegava 2, 3 ônibus pra chegar em casa. Pegava meu filho na casa da menina a irmã, né, que me ajudou. Pegava ele, ia direto pra igreja, morrendo de cansaço. O meu pensamento era só me jogar numa cama e dormir. Mas morta de cansada, eu dava atenção ao meu filho, eu conversava, eu brincava com ele, certo? Ia pra igreja com ele, vamos filho, pra igreja. Quando chegava em casa, quem disse que eu dormia na hora que eu chegava? Eu ia fazer a tarefa com ele, eu ia brincar com ele, ficava até 10, 11 horas da noite brincando com meu filho, dando atenção, né, com ele. Certo? Porque eu poderia deixar meu filho pra lá, vai dormir, tô cansada. Então uma mãe... Se uma mãe, uma esposa faz isso aqui pelo seu marido, mas muitos maridos não faz isso nem pela sua esposa, não faz nem pelos seus próprios filhos. Porque tem muito pai, quando chega em casa os filhos querem brincar, ai, tô cansado. Eu já ouvi muito isso aqui também, gente. Ai, tô cansado, filho, papai tá cansado. Papai tá cansado. Papai tá sempre cansado. Né? Papai tá sempre cansado. Papai não tem hora pra brincar com os filhos querem brincar, porque sente a falta do pai, né? Quer brincar. Aí tem pai que diz, não, papai tá cansado, papai não vai brincar agora não. Certo? Não. Né? Mas o pai e a mãe, de fato,
certo? Né? Quando quer, faz, querido. Quando quer, faz. Porque eu digo isso aqui, olha, eu mesmo cansada, eu experimentei trabalhar o dia todo para dizer que cansaço é esse? Que a pessoa não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o filho. É porque não quer. É porque não quer, certo? Que eu poderia trabalhar 3 dias seguidos, certo? Eu trabalhava a semana inteira, certo? Meu marido, ele ainda folgava, né? Ele folgava na semana. Eu só tinha uma folga na semana. Ele tinha 2, 3, depende, certo? Na semana. Tinha mais tempo. Quando eu fui trabalhar fora, eu tinha uma folga na semana, que era só no domingo. Eu trabalhava até o sábado. Até o sábado, né? Até o sábado. Até o sábado, meio-dia. Aí sobrava metade do sábado, né? Aí eu aproveitava para arrumar a casa, essas coisas. Deixar, porque no domingo, né? Eu ia sair com meu filho, eu ia dedicar-me ao meu filho. Porque era meu dia de folga. Era o dia que ele queria ficar comigo. Era o dia que, assim, apesar de tudo, né? Tinha domingo que meu esposo, na época, pegava. Tudo bem, mas no dia que ele estava comigo, no domingo que ele estava comigo, no final de semana que ele estava comigo, eu se embora, bora-se embora. Podia ser sábado, domingo, no resto do sábado e no domingo, eu saía com ele, certo? Eu ia sair com ele, né? E às vezes eu tinha uma folga, né? Uma folga na semana. Na folga da semana, eu ainda tinha uma folga na semana, porque o domingo, normalmente, eu não trabalhava, né? Que a gente folga normal. Mas eu tinha uma folga na semana. Na folga na semana, certo? Eu ia curtir com meu filho, gente. Eu ia curtir com meu filho na semana, certo? Eu ia curtir com ele, saía com ele, a gente ia pra lanchonete, a gente ia pra qualquer canto, ia pro parquinho, ia pro não sei pra onde. Então, quando o marido quer sair com a esposa, quer se dedicar, ele faz a mesma coisa com o filho, certo? Uma mãe e o pai se dedicam. Quando o marido, certo? Ele se dedica, ele não bota desculpa no cansaço, não. Ele tá cansado, tá, mas, né? Mas ele coisa o seu cansaço em prol da outra pessoa, certo? Em prol da outra pessoa. Então, olha, eu vou dizer pra você, eu deixava meu marido, porque vocês podem dizer, ai, irmã, porque a senhora também não deixava seu marido descansar. Mentira, gente. Mentira, que eu deixava ele descansar até demais. Ele descansava até demais. E meu marido, ele sempre foi caseiro demais. Eu e ele, a gente sempre foi caseiro demais. Então, se descansava demais. Certo? Né? Não era todo dia, toda semana que eu queria sair, não. Mas de vez em quando sair é bom. É bom para desaparecer. Certo? Então, meu marido, ele não saía comigo. Ele não saía comigo porque ele não queria. É porque ele não gostava de mim. Certo? Porque se ele gostasse de mim, se ele me amasse, ele levava. Certo? Aí vocês dizem, é por isso que o que revolta a gente, né? Porque vocês dizem assim, irmã, quando eu era casada com meu marido não saía comigo. Aí agora tá com essa amante, sai com ela. Não sai com ela? Não é verdade? Aí a gente vê, né, gente? Isso revolta a gente. Isso revolta a gente. Porque quando tava com a gente, é verdade. Isso aqui é uma verdade que as meninas me dizem. Certo? É uma verdade. É uma verdade que elas me dizem. Eu sei que é verdade. Aí quando estava casado com você, quando o peste do seu marido, né, estava casado com você, né, e a peste da sua esposa, não é forma de dizer, tá, gente? Né? Tava com você, né? Quando seu marido tava com você, ele não saía com você, não levava você pra canto nenhum, não saía, nem não saía pra canto nenhum. Aí com a amante ele sai, com a amante sai. Aí o que é que acontece? As meninas sofrem aí, né, gente? Porque fica olhando a vida do marido aí, mas eu sei disso, né? Aí vê o marido saindo com a amante, leva a amante pra todo canto, né? Leva a amante pra todo canto, sai com a amante. Sai com a amante, vai sair com ela, leva ela pra lanchonete, pra pizzaria. Só com você que ele não fazia isso. Mas com a amante, isso revolta. Isso revolta a gente, com certeza. Eu sei aqui que meu marido levava outra pessoa, gente. Eu sei. E não porque eu ficava atrás, não, viu? É porque eles repetem a mesma coisa. Certo? Eles fazem a mesma coisa, não é diferente, né? Não é porque eu ficava no Facebook, não, deles, não, viu?
Que eu, graças a Deus, eu nunca fiquei no Facebook deles, não. Nem no Facebook, nem nenhuma rede social que eles tinham na época para eu ficar bisbilhotando a vida dele com ela, não. Certo? Pra mim, meu filho, se eles que eu dar audiência pra esse povo, dou nada, meu filho. Se depender de mim, eu não dou audiência, não, gente. Aí tem mulher aí que fica dando audiência para o esposo e pra amante, né? Eu não, que eu não dava audiência, não. Mas eu sabia sim. Eu sabia sim. Certo? Às vezes meu filho vinha me dizer umas coisas, né? O filho da, até pelo próprio filho da gente, a gente sabe de certas coisas, né, gente? Não porque a gente foi atrás, certo? Então, muitas coisas eu sabia. Aí eu ficava, olha aí, tá vendo, Jesus? Ai, Jesus. Você tá vendo, né? Comigo, né? Era assim. O senhor tá vendo, né, Jesus? Eu só dizia assim pra Jesus. O senhor tá vendo, né, Jesus? O senhor tá vendo, né, Jesus? Comigo ele botava desculpa pra não sair comigo. Já com essa daí, ele sai. Sai, leva ela, vai pro restaurante. E isso porque, gente, as pessoas me contavam, viu, que via ele. Sabe por que eu sei disso aqui? Porque as pessoas me contavam. Olha, eu vi teu ex-marido, não sei aonde, com a fulana lá, que ele casou. Eu digo, foi, tá certo, quer saber não, mulher. Deixa pra lá. Eu sabia assim, eu sempre sabia, porque o diabo, ele gosta de estar dizendo pra gente. Certo? Já que a gente não vai atrás, né? Já que a gente não vai atrás, o diabo faz questão. O diabo faz questão de dizer pra gente. Eles fazem, gente. O diabo, ele faz questão de dizer pra gente por meio das pessoas, viu? Porque eu vou dizer pra vocês, grande parte da época do... Confessando aqui pra vocês, certo? Né, desabafando aqui com vocês, grande parte das coisas que eu sabia do meu esposo assim, com a outra pessoa, era fofoca dos outros, mas era fofoca verdadeira, né? Fofoca assim a gente diz, mas eram coisas verdadeiras, certo? As pessoas diziam pra mim, olha, eu vi teu marido ali com a atual mulher deles, que eles dizem assim, né? Que as pessoas não sabem, né, gente? Nem mulher não quero nem saber. Mas eles parece que faz questão de dizer pra gente onde a pessoa tava. Uma vez foi uma vez foi uma tia minha que me disse. Foi uma tia minha, me lembro foi uma tia minha que me disse que eles foram, que ele outra pessoa num restaurante, né? Levou ela num restaurante, né? E não sei se ela, né? Mas a minha tia me disse, né? A minha tia me disse, foi uma tia minha. Não de sangue, assim, é uma pessoa que eu considero como tia, né? Que eu chamo de tia. Aí ela me disse, eu vi teu... como ela me disse assim, eu vi o pai do teu menino. Eu vi o pai do teu menino lá acho que é a mulher dele, né? Eu disse, sei não. Né? Sei não. Né? Que o povo diz, gente, vocês sabem que o povo... Nada se faz escondido não, gente. Escondido não, certo? Né? Então eu sabia das coisas. Nunca fui atrás, mas eu sabia. Eu sabia às vezes até pelo o próprio filho da gente, né? Quem tem filho aí, até pelo próprio filho da gente a gente sabe, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo cunhado, alguém da família dele conta pra gente, ou alguém da nossa família conta, viu? Né? E conta pra gente, né? Sempre tem. Mas, né, assim, eu sei disso, que isso é verdade. Eu sei, aí revolta. O que é que me revoltava na época? Me revolta a jeito de dizer, né, gente? Assim, o que é que eu ficava indignada, né? Isso indigna a gente, por quê? Porque quando era comigo, porque quando meu marido estava comigo, ele não saía comigo, ele não me levava no restaurante, ele me levava antes que a gente namorava. Depois de casado, ele não levou mais, não. Depois de casado, se eu fui no restaurante com o meu marido, depois de casada, você tinha que levar a penca da família dele. Tinha que ir com o pai, com a mãe dele, não, sem problema, não fazia questão não. Mas pouquíssimas vezes, certo? Contar disso no início do nosso casamento. Porque tudo no início, né, gente? Tudo no início é bom, porque depois, cadê depois? Depois ele não me levava nem na esquina de casa, nem na esquina. Certo? Se pudesse, não me levava nem na esquina de casa. Saía comigo nem na esquina. Certo? E é assim, né? E isso é o que indigna a gente, mulher. Indigna o homem também, porque, né? Diferente do homem, a mulher,
ela é assim, no caso da mulher para com o estranho, né? Com o caso do amante homem, a mulher, ela faz a esse amante o que não fazia ao marido dela, certo? Faz também algumas coisas, certo? O marido é nessa questão, e a esposa é comida, às vezes a comida, carinho, atenção, outras coisas que a esposa dá para o marido, para esse homem, certo? Que é que os homens notam, que é que os homens me falam, né? Irmã, minha esposa com esse outro homem aí, ela faz isso, isso, isso aqui para ele, por ele. Mas para mim ela não fazia isso, irmã. Pois é, por outro lado, tem o marido que não fazia as suas esposas, que deixou de fazer para suas esposas para fazer para amante. Aí faz para amante, deixou de fazer para esposa legítima para fazer para amante. Aí é isso aqui que revolta, forma de dizer, que indigna a gente mulher, né? E que indigna o homem também, porque viu a esposa ali ou sobre por alguém também. Então, minha gente, pelo amor de Deus, olha, tem tudo isso. Não são essas coisinhas aqui. São essas coisinhas que acabou o casamento. São essas coisinhas que acabou o casamento. Foram essas coisinhas que seu marido ou que a sua esposa deixou de fazer por você que acabou o casamento de vocês. E é isso aqui, tá, gente? Já desabafei aqui, né? Já tô aqui falando, né? A gente desabafa, tá bom? Mas é isso aí, né? Espero que os homens, certo? Tome agora, os homens que estão aí no deserto, que agora saiba como tratar a sua esposa, tá bom? E esperam aí que tenha essa mudança aí. Que aprenda a valorizar, né, a sua esposa de verdade, tá bom? Gente, fica na paz do Senhor. Falei mais do que o que eu devia. E é isso, né? Fica na paz.